Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo e este é o programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui esta manhã para saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Estamos aqui também para buscar na sabedoria de Deus, na palavra predestinada do Senhor, aquilo que nós entendemos ser a sabedoria da sabedoria, a palavra das palavras, aquilo que vem do coração de Deus. O meu ministério e o meu chamado é para proclamar boas novas de grande alegria. Nesta programação, você não ouvirá falar de utopias, de mercantilismos, você não ouvirá falar de ideias absolutamente estapafúrdias e contrárias à Bíblia Sagrada. Bíblia, Bíblia, Bíblia é a função da nossa programação. Muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive e a todos aqueles que investem a sua vida para levarmos Jesus Cristo a todos os corações. Hoje eu quero lhe falar de coragem. Coragem. Eu entendo, à luz da Bíblia Sagrada, que a nossa carne é fraca. E a nossa carne, muitas vezes, entra em rota de colisão com a proposta de Deus. Coragem é uma virtude que é do Espírito de Deus. Não é uma coragem carnal que eu estou lhe falando. É uma coragem cheia de virtude. É algo que é determinante na vida. Faz a pessoa ter atitudes que transcendem a humanidade ou a força da carne. Coragem é tudo o que você precisa neste momento que você está vivendo. A Bíblia nos fala de um momento dramático na vida do apóstolo São Pedro. Em Atos dos Apóstolos, diz no capítulo 12, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te, Pedro, depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Esta palavra é muito interessante porque o rei Herodes estava perseguindo Tiago e Pedro, dois apóstolos que estavam pregando a palavra de Deus. O sistema daquela época tentava criar obstáculos, dificuldades, para que a palavra de Deus não corresse. E diz a palavra que Herodes mandou prender a Pedro, e Pedro estava preso então, no meio de soldados acorrentados. Ele estava, naquela noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados em duas cadeias e sentinelas à porta. Então, estamos imaginando
algo absolutamente impossível de sair daquela situação, porque as cadeias eram cadeias frias, cadeias realmente desencorajadoras da vida, era algo tremendamente destruidor das emoções. Lá estava Pedro, sentinela de um lado, sentinela do outro, cadeias, correntes. Era uma situação que exigia uma atitude de coragem. Mas o que ele podia fazer com tantos guardas, tantos sentinelas e tantas correntes? Absolutamente nada. Mas Pedro teve algo muito importante, porque de repente diz que um anjo veio, as correntes caíram, o anjo disse: olha, levanta-te, põe a capa, bota as sandálias, vamos embora. Passa por outros sentinelas, chegam ao portão, o portão abriu-se automaticamente, até que Pedro disse, caindo em si, agora sei que verdadeiramente o Senhor, o seu anjo, me livrou. Ele caiu em si, ele entendeu que nele não havia capacidade de sair daquela situação, mas Deus estava agindo. E ele teve a coragem de acreditar. Disse, agora eu sei, eu tenho coragem de acreditar. Deus realmente enviou um anjo, Deus me livrou de Herodes. Aquela expectativa do povo, que certamente queriam apedrejá-lo, queriam acabar com a vida dele. Ele disse, agora eu sei, alguma coisa nasceu no coração deste homem, que eu reputo como uma atitude de coragem. Então, coragem não é da carne, coragem é uma ação do Espírito de Deus. A ação do Espírito de Deus, a ação dos anjos de Deus, provocaram neste homem uma atitude tão corajosa que ele acreditou no anjo, ele passou pelas sentinelas, ele chegou diante do portão, só havia obstáculo, impedimento, negativismo, desencorajamento, mas ele foi, porque dentro dele Deus colocara coragem, determinação e atitude. Eu entendo que cristianismo é isto exatamente. Cristianismo é coragem, determinação e atitude. Porque como é que você está num monte de impedimentos e com um monte de impedimentos e limitações? O que é a tendência do ser humano? É se desencorajar. É perder o elan. É achar que nada vai mudar. Mas você tem que ter a coragem de acreditar. A coragem de acreditar que por mais prisões, correntes, impedimentos, limitações, por mais que estratégias diabólicas te cerquem, como cercaram, Deus está agindo. Deus está no controle. Os anjos de Deus receberam ordens a teu favor. E mesmo você dizendo, mas apóstolo, eu saí de uma doença e entrei noutra. Pedro saiu de uma prisão, depois tinha os soldados, depois tinha um portão de ferro, até que a obra se completou. Você tem que ter a coragem de acreditar que a obra de Deus se completará na sua vida. Não se deixe acovardar, não se deixe intimidar. Você precisa de ter uma atitude de fé. Você precisa de acreditar que Deus está arrancando algemas, que Deus está arrancando limitações, Deus está arrancando o câncer, o tumor, a impossibilidade. Deus está fazendo uma obra completa. Você tem que ter a coragem de acreditar. Veja, a palavra do Senhor diz que depois que ele pôs a capa, seguia, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo, e depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro, e diz que se lhe abriu automaticamente. Amado, quando Deus age, agindo Deus, ninguém pode impedir. Não tem portão de ferro, não tem tomografia, não tem raio-x que não seja a possibilidade de Deus interferir, não seja real.
não seja real. Talvez eu esteja, neste momento, chegando a um hospital, chegando a um presídio, chegando a um escritório, uma casa, uma residência, onde você diz, olha apóstolo, eu não tenho exatamente cadeias de ferro, arames, cordas, algemas, mas eu estou limitado por tantas situações difíceis. Tenha coragem de acreditar que hoje Deus tem um milagre para a sua vida. Veja que quando ele passou por uma sentinela, 2 sentinelas, ainda chegou o portão de ferro, amado. Você pensa o quê? O inimigo não faz... O troco do inimigo, quando Deus está agindo, é violento. As coisas seguem, as dificuldades, as vozes que se levantam, as incapacitações, as limitações, até que finalmente ele chegou diante de um portão de ferro e disse, agora é demais. Agora é demais. Porque já saíram as correntes de ferro. Os soldados estavam me guardando, não me viram. Já consegui passar por uma sentinela, uma segunda sentinela. Agora ainda tenho um portão de ferro. O Deus a quem servimos é o Deus do impossível. Se ele cegou aqueles guardas, aqueles sentinelas, ele teria a capacidade de abrir automaticamente aquele portão de ferro. Pastor, o que é o portão de ferro? Às vezes é um desemprego, às vezes é uma guerra de família, às vezes é uma peleja na vida profissional. Às vezes você estava tão bem e um dia acorda e o seu coração não está bem, depois você tem vontade de vomitar, depois você vai fazer um exame e aparece aquele relatório cheio de negócio, você se assusta e você parece que vai terminar a sua vida, parece que você vai para um deserto de lamentações. Ouça, saia disso tudo, tenha a coragem de acreditar que assim como Deus fez com as sentinelas, assim como Deus fez com a primeira e segunda sentinela, depois com o portão de ferro, até que Pedro disse, puxa, a coisa é real, vale a pena acreditar. Deus age, Deus está no controle. O que precisava de acreditar, porque quando o anjo chegou junto de Pedro, ele poderia ter dito, anjo, poxa, fica quieto, olha só, não me arranja mais problemas, se o sentinela acorda, eu vou ser morto aqui dentro. Mas ele teve a coragem, ele se levantou, ele botou a capa, as sandálias, foi e ele viu Deus agir, Deus agir. Você sabe que eu tenho 38 anos de ministério, 42 anos de pregador. Isto que eu lhe estou mostrando aqui é uma realidade na minha vida. Todos os obstáculos que o inimigo interpôs na minha vida, todos caíram por terra. Todas as pessoas que ousaram falar ou me atacar, todas Deus tirou do cenário. E eu às vezes achava que era um pouco de exagero quando Deus disse a Abraão, Abraão, quem te abençoar eu vou abençoar, mas quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Eu pensei assim, olha, isto é muito bonito para Abraão, mas isto é uma realidade hoje. Você tem que ter a coragem de acreditar. Muitas pessoas não têm medo da morte, têm coragem, mas elas chegam ao fim da vida sem nunca terem vivido de forma profunda e corajosa a vida espiritual. Há muita gente que se arrepende pelo que deixou de fazer. Há pessoas que nunca tiveram coragem de correr um risco sequer. Eu vou comprar uma casa e pela fé eu creio de que Deus há de suprir todas as necessidades, e há pessoas que não correm este risco. Nunca compraram o seu carro, nunca compraram a sua casa, nunca entraram num empreendimento, nunca fizeram um curso superior, porque, nunca buscaram correr atrás de sonhos, ficaram limitados, aprisionados dentro de prisões que às vezes não são como estes soldados que guardavam a Pedro, mas são prisões emocionais tão dolorosas e tão limitadoras quanto viver dentro de uma prisão com grades de ferro.
Então eu vou lhe dizer, meu amado, ouça, olhe para mim agora, olhe aqui nos meus olhos. Acorde. Acorda, senhora. Acorda, homem. Você existe. E você não existe só para trabalhar, pagar contas, sofrer, apanhar da vida e depois morrer. E 72 horas depois ninguém se lembrar de você. Você tem dons de Deus. Você tem talentos de Deus. Então, eu lhe digo como um profeta do Senhor, um profeta vivo. Eu não sou um profeta que morreu na Bíblia Sagrada. Sou um profeta vivo. Ouça uma coisa. Não finja que você está vivendo. Não finja. Tenha coragem, agarra o seu sonho que Deus está te dando. Envolva-se com um projeto de Deus, agarre-se. Não deixe escapar a oportunidade que Deus te deu. Você foi feito ou feita para viver um sonho que Deus colocou no seu coração e está aí, limitado, porque você nunca teve um arroubo de coragem, uma determinação. Se o anjo chegou e disse, Pedro, eu vou ler outra vez. O anjo sobreveio e disse, iluminou a prisão, tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, depressa. E então as cadeias lhe caíram, cinge-te, calça as tuas sandálias, e assim fez. Olha, se não houver a coragem de fazer o que um anjo diz, eu estou aqui. Não, por favor, não me olhe como um homem. Tenha coragem de fazer o que este anjo está lhe dizendo. Você tem que decolar. Você tem que voar. Não deixe essa dúvida se instalar definitivamente no teu coração e te impedir, te limitar. Se o anjo está dizendo levanta, é para levantar. Se o anjo está dizendo põe a capa, calça as sandálias, é porque há algo lá na frente, ainda que venham os obstáculos, ainda que venham as vicissitudes, ainda que venham as vozes malignas, ainda que venham os portões de ferro. Não deixa dúvida, o desencorajamento. Dúvida mata sonhos. O portão vai se abrir. O milagre vai acontecer. Então qual é o seu sonho de vida? Esta palavra tem que fazer faísca no teu coração. Ah, pastor, mas eu caí. Caiu? Levante-se. Sim, mas eu perdi tudo. Vamos em frente, Deus vai restituir. Pastor, mas eu sinto uma dor profunda, existencial. Você sabe que dor é vida. Ninguém cresce sem dor. Eu me recordo dos meus filhos, quando eram pequenos, doía o joelho, doía o cotovelo. Nós achávamos que era problema ortopédico. Não era, era a dor do crescimento. Era a dor do crescimento. Cresça, cresça. Você está vivo. Não desperdice a vida. Renasça hoje. Amados, nós temos pouco tempo para viver. Eu já vivi mais de metade da minha vida. Eu tenho 64 anos. Eu não posso perder um segundo mais na vida. Não tema as vozes da sua família que diz, quem você pensa que é? Ou dos seus amigos que fracassaram e acham que você vai fracassar também. Seja corajoso. Comece hoje. Comece hoje. Levante-se aí, ponha as suas sandálias. Vamos lá na Bíblia Sagrada aí. Despertou, caíram-lhe as cadeias das mãos. Ele disse, cinge, calça as sandálias, põe a tua capa, segue-me. Então ele disse, Pedro estava ouvindo um anjo dizer, prepare-se para viver. Vida não é isso. Você viveu até agora aqui dentro dessa prisão. Põe as sandálias, põe a capa, erga-se, levante-se. Você está a ouvir? Erga-se e levante-se. Você tem ouvido vozes da mídia que dizem que o Brasil não serve, que o Brasil tem problemas, que a economia do Brasil, que a política do Brasil, que isto. Você tem encharcado a sua mente, o seu coração com
coisas que acorrentam, limitam, impedem a vida. Hoje eu estou dizendo, levante-se, põe a capa, calça as sandálias e vamos viver. Pastor, mas como eu vou sair desta situação? Oi, Pedro também devia ter pensado, como eu vou sair desta situação? Você sabe que Deus, quando age, ninguém pode impedir. Você às vezes põe os olhos nos homens, você tem medo dos homens, tem medo das instituições, tem medo disto, daquilo. E há pessoas nesta terra que se acham superiores a Deus. Outras que se acham Deus. Outras que querem que as pessoas olhem para elas como Deus. Mas o homem passa. O homem é como a flor da erva. Nasce de manhã, vem o sol ao meio-dia e o vento da tarde leva. Não ponha a sua confiança em homens. Ponha a sua confiança em Jesus Cristo. Não acredite que alguém lutará a sua vida e pela sua vida se você não lutar. Eu sequer posso usar a minha fé em seu favor, porque eu posso abençoar a sua vida, orar por você, mas você tem que ser despertado para botar a capa, as sandálias e se levantar. Ser corajoso, ser determinado. Você tem que acreditar nisso. Lá fora, quando eu digo lá fora, estou me referindo a Pedro, há um mundo para viver. Até que Pedro disse, oi, agora eu sei. Deus realmente deu ordens aos seus anjos. Você pensa que Deus está indiferente ao teu sofrimento? Você que está me assistindo no CTI. Você que alguém colocou um smartphone para você ouvir esta mensagem e você está cheio de aparelhos, de tubos, e você diz, pensa, nem fala, não pode nem falar. Você pensa assim, mas quem é que me pode tirar daqui, desta prisão? O Deus que chegou até você através de um anjo vivo, de um profeta vivo, está fazendo a obra. Se a prisão é física, o milagre chega. Se a prisão é emocional, a libertação chega. Deus é perfeito. Ele tem um timing, um tempo perfeito e Ele não falha. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele vai fazer o que você não pôde fazer. Porque aquilo que você pôde fazer gerou as limitações da sua vida. Agora Deus põe esse espírito de coragem e determinação. Ainda que surja o portão de ferro, ele se abrirá automaticamente. Você tem que compreender que Deus está agindo na sua vida. Amém? Coragem! Hoje é terça-feira. Eu quero engrandecer ao Senhor, glorificá-lo pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui todos os dias para ser um instrumento motivador de vidas, encorajador de almas, fortalecedor de almas. Temos escola bíblica às 10 horas da manhã com o Bispo Daniel e amanhã à noite nós estamos usando os cultos apostólicos e proféticos durante este ano para tratar da família, redefinindo família, trazendo valores bíblicos para dentro da família. O que muitos chamam de família não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Deus tem um plano perfeito para a sua família. Você tem que tomar posse dele. Amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, próximo da 28DP. Aqui é um lugar que nós chamamos de lugar, os 10.000 metros mais sagrados, 10.000 metros quadrados mais santos, mais sagrados, onde há uma catedral, onde há todo um projeto espiritual que tem sido a força para muita gente e a coragem de viver para milhões de pessoas à volta do mundo. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós temos bispas conselheiras que vão abençoar e ajudar você. Conforme eu tenho dito aqui no programa, ainda que às vezes você precise de chorar. Às vezes chorar não é covardia, às vezes chorar é lavar a alma. Isso não é apenas o poeta que diz, isto é Deus que diz. Amém? 3017 9090, estamos chegando ao final da nossa programação. A minha gratidão eterna ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte com seus dízimos e ofertas para que a igreja
cumpra o seu chamado. Quero também agradecer a Deus pela minha equipe de televisão, que tão amorosamente serve a Deus, e ao único e soberano Deus, a honra, o louvor e a glória pelo chamado deste apostolado para pregar a graça de Deus. Meu nome é Apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o governo da igreja, nós dizemos: coragem. Você nasceu para vencer. Você pode dizer isso comigo? Eu nasci para vencer. Está selado, amado. O que Deus faz, ninguém pode desfazer. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.